Olá, bom dia! Tudo bem com você? Nós estamos chegando mais uma vez aqui, como sempre, com o nosso devocional diário, esse momento de reflexão, é isso mesmo, e de meditação na palavra do Senhor. Você que faz parte deste grupo devocional, como sempre, você já está ciente que todos os dias, de segunda a sexta-feira, você tem uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. E hoje é um dia especial. Olha só, hoje é dia 1º de setembro, ano de 2022. O mês está começando, o nosso mês de setembro. Nossa temperatura está marcando aqui na nossa cidade de Manaus 27 graus. Que Deus te abençoe durante este dia. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia e compaixão da tua vida, tá bom? Eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Durante essa semana, o nosso tema é um tema muito especial, né? Chaves para uma vida plena em Deus. Todos nós queremos ter essa vida plena em Deus, isso é verdade. Então, para nós termos uma vida plena em Deus, nós precisamos realmente seguir alguns princípios, alguns valores que é de extrema importância para a sua vida. Mas eu peço para você também compartilhar com os teus amigos, compartilhar no grupo da família, aí da empresa, da rua, do condomínio, na sua lista de transmissão. Vamos todos nós semearmos essa preciosa semente. Seja esse semeador, esse semeador desta palavra que jamais volta vazia, tá bom? O texto de hoje está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7. Diz assim, ó: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso, né? Um texto muito poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, hoje eu vou falar uma chave de extrema importância para a sua vida. Qual é essa chave, pastor? Para você ter uma vida plena, certo? Você precisa ter isso aqui, ó. Olha só. Vencer a ansiedade. Ai, pastor, vencer a ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa, sabe? Esse tema aqui, ele dá na realidade uma série, né, pra gente falar. Eu vou aqui resumir rapidamente, mas quem sabe a gente pode falar em uma outra semana. Se eu não me engano, eu já até falei, mas a gente pode repetir, né, com outros pontos, porque isso aqui realmente é algo que quer ficar na vida das pessoas, né? Realmente quer se estabelecer, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Para a gente ter uma vida plena, se você quer ter uma vida plena, né, realmente você precisa vencer a ansiedade, né? Vamos lá, vou resumir aqui rapidinho, né? Porque o nosso tempo é bem curtinho, né? Mas vamos lá. O que é ansiedade? A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de uma situação do dia a dia, né? Pode ser uma entrevista de emprego, pode ser a véspera de uma prova, pode ser aí o resultado de um exame, pode ser aí um problema na família, pode ser aí, sabe? São tantas coisas, né? E essa que é a grande realidade, né? Agora, a ansiedade, já que faz parte do ser humano, quando eu falo faz parte, é uma ansiedade controlada, certo? É um desejo, certo? É uma certa preocupação, mas não exagerada. É como a gente vai discorrer um pouquinho, você vai entender, certo? Porque até certo ponto é o normal do ser humano, é a naturalidade do ser humano. Então, a questão aqui da ansiedade é aquela ansiedade descontrolada,
descontrolada, aquilo que você perde o controle, certo? E aí nós temos alguns sintomas, né? Alguns sintomas dessa ansiedade, desse que nós chamamos de transtornos de ansiedade, né? Essa é a palavra certa, tá bom? É um transtorno de ansiedade. E esses transtornos é que merece a atenção. Então, por exemplo, eu vou citar aqui rapidamente, mas não vou comentar. Eu vou comentar, eu acho que só 2 ou 3, só para você ter uma ideia. Por exemplo, quais são os sintomas? Certo? Se você se identificar com um desses, você está tendo aí um ataque de ansiedade, tá? Então vamos lá. Primeiro, por exemplo, enxergar perigo em tudo. Enxergar perigo em tudo. Segundo, apetite desregulado. Terceiro, alteração de sono, olha só. Quarto, tensão muscular. Quinto, medo de falar em público. Sexto, preocupações em excesso. Olha aí, preocupações em excesso. Olha só, olha aí, né? Olha só, sétimo, ficar sempre próximo de ataque de nervos. Olha só, nervos à flor da pele. Oitavo, medos irracionais. Nono, inquietação que é constante. Inquietação constante, olha aí. Décimo, sintomas físicos. Aí tem uma outra variante, né? 11º, pensamentos obsessivos. Olha só, né? 12º, perfeccionismo. Já desse eu até falei um pouco sobre isso, né? E 13º, problemas digestivos. Isso são apenas alguns, né, que merecem toda a atenção. Se você tem algum sintoma desse aqui, isso aqui já merece uma atenção, certo? Então, por exemplo, eu vou falar aqui hoje rapidamente. Deixa eu confirmar aqui, são 3, eu coloquei 3 aqui, tá? 3 sintomas e 2, como é que eu posso vencer, certo? Então vamos lá. Deixa eu conferir, então, tá aqui, pronto. Vamos lá, alguns sintomas aqui, cadê? Tá aqui. Enxergar perigo em tudo, né? Enxergar perigo em tudo. Você já conheceu ou conhece assim uma pessoa, só um exemplo, tá? Pessoa que não viaja de avião por nada nesse mundo. Não viaja por nada porque tem medo de acidente aéreo. Certo? Ela sempre é assim, o avião vai cair, e aí ela cria até uma imagem, né? Ela cria uma imagem do avião caindo, né? Da cena de luto, sabe? Assim, parece assim, é interessante que parece que não é verdade assim, que tem pessoas que são assim, mas tem pessoas que são assim, certo? Por exemplo, outro exemplo, pessoas que vai para um procedimento médico, certo? O simples fato de ir ao médico, ela já fica tão ansiosa de ter uma doença grave, de ficar incapacitado. É só uma consulta. É só uma consulta. Não, aí já se enxerga já nos últimos dias da vida e vai, sabe? As pessoas chegam ao extremo de cogitar a possibilidade de morrer lá no procedimento. Chegar em perigo em tudo, sabe? Olha só que coisa, né? Por exemplo, ponto 2 aqui, ó, alteração de sono. Como eu falei, o tema é muito extenso, mas eu vou dar só umas pinceladas, tá bom? Olha só, alteração de sono. Pessoas que têm dificuldade para dormir, certo? E estão em constante insônia, certo? Não consegue dormir, passa a noite acordado, não consegue se desligar, certo? Muitas vezes trocam a noite pelo dia, certo? Olha que coisa interessante, certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, pessoas que não conseguem se desligar do trabalho, passa a noite processando o que eles vão fazer amanhã. Algumas vezes chegam até a sonhar e se despertam, né? Pensando nas soluções possíveis para uma questão que é daqui a uma semana. Então são coisas que você tem que começar a observar isso. Por exemplo, você tem uma decisão a fazer, certo? Mas porque você tem muita dúvida, você acaba passando a noite acordado.
tem sonhos, pesadelos, há uma alteração no sono. E isso não é normal. Então você tem que ver, certo? Isso aqui é ansiedade. Terceiro, preocupações em excesso. É um pouquinho do que eu falei agora, né? Estão sempre preocupados com o futuro, mas sabe, gente, aquilo que eu falei, uma ansiedade controlada em relação ao futuro é uma coisa, o transtorno é outra, certo? São pessoas que estão preocupadas, sabe, ao extremo com o seu futuro, ainda mais em época de crise econômica, né? Fica assim, sabe, desesperado. É uma preocupação excessiva, certo? E é uma fonte que está aí direta, ligada a dores de cabeça. Tem muita gente que tem muita dor de cabeça porque é ansiedade. Não, tem uns que falam, não, eu tenho que fazer um exame de vista, outro... Gente, nem sempre é isso não. Às vezes a ciência mostra isso. O que eu estou falando para você aqui não é da minha cabeça não. O que eu estou falando é pesquisa. Eu sempre pesquiso bem antes para mim poder trazer aqui para você e depois eu faço complementação bíblica, certo? Então, dores de cabeça, olha só, preocupação excessiva, úlceras, ansiedade, estresse, certo? Afeta até mesmo o teu sistema imunológico, né? Pessoa aí com seu sistema imunológico muito baixo. Por quê? Porque é um excesso de preocupação, certo? Um excesso, certo? Então você tem que entender isso, certo? Que você precisa observar se você não está tendo aí esse transtorno de ansiedade, certo? Você amplia muito as tuas preocupações, certo? Gerando aí às vezes até o desespero, né? E aí você precisa observar isso. Bom, como é que eu posso vencer, pastor? Bom, eu vou ser bem rápido aqui, tá? Olha só, primeiro, liberando o fardo. Isso mesmo, do jeito que você está ouvindo, liberando o fardo. 1 Pedro 5,17, tá bom? 1 Pedro 5, deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo, 1 Pedro 5 e o versículo 7, versículo 7, tá pessoal? Olha só o que ele diz, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. O que é lançar, pastor? Lançar é tirar de si. Não se esquecendo que a minha palavra sempre é a luz da Bíblia, tá bom? Sempre você vai ouvir eu falando da palavra, tá? Então eu vejo que eu dei uma descrição de alguns problemas, mas eu vou trabalhar o teu lado espiritual, certo? O teu lado emocional, a luz da palavra, tá? Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. O que é isso? Lançar é tirar de si, é arremessar com força para longe de você. Quando você lança esse fardo da sua vida, você tira esse fardo da sua vida e você lança sobre Jesus, sobre o Senhor, então você vai sentir um alívio na sua alma. A sua alma vai ter paz. É o que diz João capítulo 14, o versículo 27. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz não vos dou, porque eu não dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o vosso coração. Olha só, ansiedade, ó. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenha medo. Quando você tem a paz de Deus no teu coração, todo medo vai embora, toda ansiedade vai embora. Quando você lança esse fardo, quando você libera esse fardo sobre Jesus. Segundo e último, substituindo pensamentos. Você precisa ser mais otimista, você precisa substituir pensamentos. É o que diz Filipenses 13 e versículo 14. Capítulo 3, do versículo 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu vou avançando para a questão diante de mim e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra tão poderosa, que possamos, meu Deus, a cada dia ser mais fortes, firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nosso tempo encerrou. Que Deus te abençoe em o nome
de Jesus.